Empresária, empresário, bom dia! Falaremos hoje sobre responsabilização por dívida. Como que uma dívida em nome da tua empresa pode refletir no teu patrimônio particular. Se esse assunto te interessa, convido você a ficar aqui comigo até o final desta live. Agora são 4:45. Estamos mais uma vez madrugando para passar aí para vocês, empresária, para você empresário, um bom conteúdo e informações relevantes na atividade empresarial. Como tenho falado aqui ao longo desses vídeos, a nossa intenção aqui é passar informações relevantes para você que é empresária, para você que é empresário. Informações relevantes sobre o universo do endividamento, especialmente a parte bancária. Mas a gente também, nos vídeos, a gente aborda outras questões que também acabam interferindo no desempenho da tua empresa e também acabam refletindo na tua vida particular, no teu patrimônio particular. Meu nome é Luiz Fernando, para quem não me conhece. Sou advogado há mais de 20 anos na área empresarial e bancária. Atuo diretamente neste setor há muito tempo e tenho bastante conhecimento para compartilhar com vocês. Esse que é o objetivo. Dar informações valiosas para que vocês entendam melhor o cenário de endividamento. Eu adoro fazer vídeo, eu só não gosto da luzinha que fica atrás, sabe, gente? Essa luzinha às vezes incomoda, mas é importante para ter uma boa iluminação, mas deixa a vista um pouquinho ofuscada. Bom, vamos lá então, vamos começar com o conteúdo aqui que nós temos para hoje, que é bastante coisa. Bom, você sabe muito bem, você que é empresária, você que é empresário, que muitas vezes no decorrer da tua atividade, do teu negócio, você vai precisar captar recursos por meio de financiamento bancário. Isso é normal, tanto para você fazer pagamentos de cobrir teu caixa, cobrir despesas, como também muitas vezes para ampliar o teu negócio. Você precisa de maquinário novo, precisa de um parque fabril melhor, então você vai ao banco, capta recursos. E nessas duas situações, tanto quando você capta recursos para cobrir despesas da tua empresa, ou quando você adquire recursos para ampliar o teu patrimônio, você vai ter uma relação de empréstimo com o banco. Obviamente, você vai captar o recurso, você vai assinar um contrato, você vai ter uma relação com o banco. Então, o ponto aqui que nós vamos esclarecer é até que ponto esse tipo de contratação vai interferir, pode refletir no teu patrimônio particular, nos teus bens, naqueles bens que você construiu ao longo de tantos anos, com muito sacrifício, com muito trabalho. Perfeito? Ok, vamos lá. Então, vamos falar aqui primeiro da regra. A regra é: você adquiriu empréstimo, financiamento bancário em nome da tua empresa? Quem vai responder, por regra, é a tua empresa, salvo algumas exceções. Que é aí nesse ponto que nós vamos focar bastante. Quem vai responder então nesses casos, quando você assina um contrato, quando você adquire um empréstimo, são os bens da empresa. Então, é o patrimônio todo da empresa, são os ativos da empresa de modo geral. Nesses ativos estão incluídos aí os bens móveis, automóveis que você tem em nome da empresa, os próprios maquinário, enfim, os recebíveis, tudo que compõe o patrimônio, bens imóveis, se você tem uma sede própria, tudo que compõe o patrimônio da empresa, ele vai responder pelas dívidas. Quais são as situações, então, que você seria uma exceção a essa regra? Primeiro, deixa eu esclarecer por que dessa regra. O regramento, basicamente, ele existe para incentivar a atividade empresarial. Porque o empresário ele precisa saber o risco que ele está tomando.
Então, quando você inicia o empreendimento empresarial, você começa a empresariar, você limita qual que é o teu risco. Fala, olha, até aqui que eu quero investir, até aí que eu quero integralizar e até aqui que eu quero ter de risco. Então a lei defende isso para você, porque essa é a finalidade da lei, incentivar por meio de uma diminuição, de uma quantificação de risco, quantificar aquilo que você empresário quer investir. E é ali que esse parâmetro que a lei vai resguardar para você. Só que tem situações de exceção que ocorrem porque muitas vezes você empresário, não obedece à lei. Situações normais do dia a dia que às vezes você não está atento. E como você não está atento a isso, você pode fugir a esta regra e acabar respondendo com seus próprios bens por todas essas dívidas que você acabou adquirindo. Quando eu falo de dívida bancária, aqui eu vou fazer um parênteses, eu estou falando aqui mais especificamente sobre a parte bancária, mas não é só banco. Isso que eu vou falar aqui agora, ele também pode repercutir em várias outras dívidas, dívidas que você não adquire voluntariamente. Não são dívidas com fornecedores, não. São dívidas, por exemplo, fiscais, dívidas tributárias, dívidas trabalhistas. Essa é outra gama de dívidas com consumidor. Só que, como eu falei, o que eu vou passar agora é mais voltado, mas tenha isso também, que isso tudo que eu vou falar aqui também também se aplica a esta outra seara, de trabalhista, tributário, consumidor, enfim. Tá bom? Então, quais seriam aqui essas situações? Essas situações aí de exceção, elas podem decorrer basicamente de três situações. Primeiro, a forma como você contratou junto ao banco este empréstimo. A forma como a tua empresa é constituída e também em casos de desconsideração de personalidade jurídica, que está muito mais ligada à gestão do dia a dia do teu patrimônio, da tua empresa. Tá bom? Então, começando aqui pela primeira, vamos ver antes da gente começar se tem aqui alguma mensagenzinha. Dificilmente tem alguma mensagem, né? Até pelo horário que nós estamos iniciando os trabalhos. Mas isso depois a gente disponibiliza no Instagram, ele vai ficar aí aberto para todo mundo que tenha interesse em ver esses vídeos, porque como eu falei, a nossa ideia aqui é esclarecer você, empresário, e ajudá-los, né? O máximo possível com informações relevantes, informações boas, que muitas vezes não é falado, ou quem fala às vezes também, infelizmente, não tem muita propriedade. Então eu posso dizer que antes de fazer essas lives, antes de colocar esse material, ele é muito bem revisado. Então pode ter certeza que é revisado tanto a questão teórica quanto a prática. Então nós aliamos aqui teoria e prática. Até por isso nós não falamos muito aqui de jurisprudência, colocamos muitos artigos de lei, porque não é essa a finalidade. A finalidade é dar um esclarecimento preciso, um esclarecimento sem muita formalidade. Tá bom? Então, a primeira forma que a gente tinha falado aqui é sobre a constituição da empresa. Então, normalmente, as empresas, de uma forma geral, as limitadas tanto as unipessoais, quanto as pluripessoais, quanto a EIRELI, que pode ser limitada, as sociedades anônimas, de forma geral, abertas e fechadas, todas elas estão naquela regra geral de que o investidor ou o cotista, o empresário, ele responde apenas por aquele risco que ele assumiu. Então, essas formas de constituição de empresas, elas resguardam
o empresário até ele fazer algo fora da lei, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas tem uma forma que não fica limitada. Essa forma é muito comum entre os pequenos empreendedores, os pequenos, aqueles que são empresários individuais. Então agora, você empresário individual, fique bem atento. Então quando você constitui uma empresa individual, por lei, não existe uma separação entre o teu patrimônio e o patrimônio da tua empresa. A lei fala que é tudo a mesma coisa. Então, você tendo uma dívida bancária, o teu patrimônio já responde solidariamente, esquece o solidariamente aqui, já responde por essas dívidas. O mesmo com relação às demais dívidas trabalhistas, tributárias, qualquer dívida consumidor. Você sendo empresário individual, você não tem a benesse da lei de dizer o meu patrimônio é um, o patrimônio da empresa é outro, aqui o patrimônio da empresa responde. Não. O máximo que você vai poder falar, o máximo, é arguir questão de ordem. O que seria isso? Falar, olha, a minha empresa responde primeiro, com os bens da minha empresa. Se a minha empresa não tiver bens, que responda o meu patrimônio. É o máximo que você pode dizer nesse caso e que pode ser sustentado nesse tipo de situação, mas a regra não. E como é que você sabe se você é empresário individual? Normalmente todo mundo sabe, tá? Mas como é que ela é constituída? É aquela que tem um nome empresarial, mais a atividade. Então, desculpa, o teu nome, pessoa física, completo, mais a tua atividade empresarial. Então, por exemplo, dando um exemplinho aqui, Regina Maria da Conceição Informática. Então, o nome inteiro dela, mais atividade. Tá bom? André Tavares Filho, Esquadrias de Alumínio. Então, o nome completo, mais atividade. Então, se o seu nome empresarial é esse, você é um empresário individual e você não tem as benesses de ter uma divisão patrimonial entre empresa e bens particulares. Responde tudo junto, certo? Então, nesse caso, lógico que você tem um CNPJ, mas embora tenha um CNPJ, isso não quer dizer nada, porque tem muito empresário que pensa assim, eu tenho um CNPJ diferente, é o meu CNPJ que responde. CNPJ é apenas algo determinado pela lei para você cumprir disposições fiscais e escriturais. Escrituração também, só. Mas não interfere na questão de patrimônio, tá bom? Bom, e no caso das limitadas e das limitadas, tanto unipessoal quanto pluripessoal, quanto as EIRELIs limitadas, em que situação o empresário, esse tipo de enquadramento, ele não é respeitado pela lei, vamos dizer assim. A lei, ela permite que o teu patrimônio particular responda. Então, outro ponto aqui também que muito empresário, muita empresária não sabe. Quando você constitui a tua empresa, tem lá, você vai constituir, então voltando aqui ao exemplo, da Regina e do André. Eles quiseram fazer uma sociedade juntos, cada um com 50%. Então a Maria, a Regina, ela tem 50%, vai ter 50% da empresa, e o André também 50% dessa empresa. Tá bom? No ato de constituição da limitada, eles colocam lá cada um com 50% e cada um integralizando 50% das cotas. Então, se resolveram colocar um capital de social de 100 mil reais, cada um integraliza com 50. A Regina, ela vai lá e integraliza 50 com maquinário. Coloca lá, integraliza, ela tinha maquinário e colocou lá 50 mil reais. Só que o André não tinha como integralizar e ficou de integralizar futuramente. Enquanto este patrimônio, enquanto não houver integralização total,
dos dois, não é só de um, dos dois, os dois respondem solidariamente com os seus bens particulares. Então não adianta a Regina, um deles, ter integralizado. Vai continuar respondendo também, integralmente, por esse capital não integralizado, com seus bens particulares. Olha só, isso é uma coisa que normalmente os empresários não sabem. E outra coisa também, não adianta, que é um jeitinho brasileiro, que o empresário, que a empresária fazem normalmente, até por aconselhamento do contador. Coloca aqui, não coloca integralizar, coloca já integralizado. Mas não tem comprovação de integralização. Então, se eventualmente você precisar mostrar judicialmente, comprovar que foi feita a integralização com algum depósito bancário, com as máquinas, com aquilo que você realmente colocou dentro da empresa, você não tem como. Simplesmente porque não fez essa integralização. Essa integralização foi fictícia, foi só no papel. Também não adianta. Você vai responder os dois, ambos os sócios, ou três. Estou falando dos dois, mas se forem 3, 4, 5 sócios, dá na mesma. Todos eles vão responder se um deles, um único, não integralizar o capital. Então, muita atenção com isso, porque é muito comum acontecer no dia a dia. Um dos sócios entrar na sociedade, não integralizar e não integralizar nunca. A gente sabe disso. Muitas vezes acontece. Passa direto. Né? Mas tem repercussão na esfera legal. Tá bom? Então, existem também agora outros casos que mais diretamente ligados com o dia a dia da tua empresa, que podem afetar diretamente a questão patrimonial particular tua. Vou fazer só uma paradinha aqui para uma aguinha. Porque isso que eu vou falar agora é realmente comum. É comum demais. Vou te falar, você que está me ouvindo, empresário, até mesmo você já deve ter feito alguma vez isso, sem saber que isso tem repercussão. Então, o que a gente tinha falado primeiro da MEI, dos MEIs, né? E de uma situação específica, que é MEI. Falamos também de uma situação específica de ausência de integralização de capital. Mas agora nós vamos falar de uma questão de gestão, aquilo que você faz na tua empresa no dia a dia. Aí, isso que eu estou falando agora, vale para todo mundo. Para todas as empresas, toda a forma constituída. Tá? O que a gente chama de desconsideração de personalidade jurídica. Isso acontece normalmente dentro de um processo judicial. Normalmente não, tem que ser por um processo judicial. Mas não vamos falar aqui da forma, vamos falar do porquê que isso acontece. O que é a tal da desconsideração da personalidade jurídica? É uma forma que a lei diz assim: se você empresário cometeu algum desses deslizes, você vai responder diretamente com o teu patrimônio. Você perde o benefício de ter apenas restrito os riscos com o patrimônio da tua empresa. Não, vai para você. Isso acontece quando? Quando existe desvio de finalidade da empresa e quando existe confusão patrimonial. Agora, o que seria isso? Confusão patrimonial. Confusão patrimonial. Vamos dar exemplo. Você, empresário, está com um boleto para vencer da escola dos teus filhos. Você vai lá, tem que pagar hoje esse boleto. Vai lá no banco, entra na conta da empresa, tem dinheiro na conta da empresa. Pega o dinheiro da conta da empresa e paga os boletos dos teus filhos, da escola deles. Aí já houve confusão patrimonial. Você confundiu, você pegou dinheiro da tua empresa para pagar a conta particular. Confusão de patrimônio. Quantas vezes
eu vejo empresários fazendo isso normalmente, como se fosse assim, normal, não tem problema nenhum. Tem problema sim. E depois, daqui a pouco eu vou falar como resolver isso, de uma maneira muito simples. Então fica comigo até o fim do vídeo, que a gente vai falar como que se resolve essa situação muito facilmente, sem ter muito trabalho. Quando eu falo só, dei uma ideia de pagamento da escola, mas é qualquer dívida e qualquer envolvimento de interesses particulares seus na empresa. Então você pegou para pagar contas diversas, conta de hospital de parente, conta de água, luz, telefone particular sua. Esquece. Já perdeu, por lei, isso. A única questão que vai ficar faltando é se isso vai ser aplicado ou não para você na prática. Mas, por lei, você já se enquadrou num dos requisitos de confusão patrimonial e um dos motivos para a desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Desvio de finalidade é outro motivo. O que seria o tal do desvio de finalidade? Imagine que você tem um comércio de materiais de construção. Você está com um bom dinheiro lá e vem um colega teu e fala, pô, você podia me emprestar um dinheiro para eu estou numa situação ruim aqui, eu tenho outro comércio aqui, eu preciso de um dinheiro emprestado. Aí você fala, não, eu empresto sim, vamos combinar aqui, a gente combina uma taxa de juros, tal, empresta o dinheiro. Você pega o dinheiro da tua empresa e empresta para ele. Só que a tua finalidade da tua empresa não é factoring, você não é uma factoring, você não pode emprestar dinheiro. Você é uma empresa de materiais de construção. Houve desvio da finalidade da tua empresa. A finalidade é uma e você fez outra. Nesse caso, a lei também diz, você responde com o teu patrimônio particular. Então, é muito importante para você, empresário, entender isso. Entender que a gestão da tua empresa tem que ser a tua empresa. Teu patrimônio é teu patrimônio, patrimônio da tua empresa, patrimônio da tua empresa. Se eventualmente você estiver numa situação de endividamento no futuro, isso pode dar problema para você, porque pode essas situações virem contra você no futuro. Então, muita atenção. E olha, não é difícil de resolver isso tudo que eu estou falando, tá? Isso aí é apenas uma conduta decorrente, muitas vezes, de um desconhecimento, que pode ser facilmente resolvido, certo? Outra forma dos bens da tua empresa não serem suficientes e você mesmo responder com o teu patrimônio, quando por disposição contratual. Esse é outro motivo. O que seria isso? Então, quando você vai até a agência bancária contrair um empréstimo, dependendo do contrato, e muitas vezes acontece, de ser exigida uma garantia pessoal. Garantia pessoal seria aval ou fiança. Então, a partir do momento que você é fiador, ou você é avalista, você automaticamente também já começa a responder com o teu patrimônio particular. Porque você, por livre e espontânea vontade, decorrente, lógico, de uma necessidade tua, mas você, por livre e espontânea vontade, abriu mão dos teus bens particulares para garantir aquela operação. Então você já acaba respondendo solidariamente. Eu digo solidariamente porque o que é solidário? Solidário é quando você não pode discutir a ordem. Existe uma diferença entre aval e fiança. O aval, ele responde solidariamente sempre. Na fiança, não. Na fiança, quando não se renuncia ao benefício de ordem. Então a lei fala, você, fiador, responde primeiro os bens de quem você afiançou, a não ser que você tenha renunciado a este benefício. Mas a regra bancária, a regra geral também da maioria dos contratos que você vai assinar, normalmente já está lá embutida uma cláusula de renúncia. Existe discussão se isso é legal ou é ilegal, mas não vamos entrar nisso. Mas está lá escrito. Então você já abriu mão
do benefício de ordem, então acaba respondendo junto. Tá certo? Então, quando acontece essas situações que eu falei antes, já são seus próprios bens, os bens da tua empresa, que vão responder pela dívida. É isso que acontece. Bens particulares. Agora, então, creio eu que já deu para entender bem o cenário. Como é que você, empresário, soluciona esse tipo de coisa? Como você soluciona? Bom, então aqui é a cereja do bolo desta live. Deixar as coisas mais claras para você. No caso, por exemplo, do empresário individual, a gente sabe que você, empresário individual, empresária individual, optaram por esta forma pelas facilidades que a lei impõe, a lei deixa. É uma forma assim bem mais fácil, com menos obrigações tributárias, mais simplificadas as regras para quem é um empresário individual. Só que tem certas limitações, você só pode ter um empregado, não pode ter dois, se você tiver dois já não pode mais ser, aquela coisa. Então, se você já tiver em vias de ver que o teu negócio está progredindo, está prosperando graças a Deus, é o momento de você já se ajeitar e pensar, bom, eu estou crescendo, vamos migrar para uma limitada. Pode ser unipessoal, você pode colocar uma limitada só no teu nome, integralizar o capital. Tá? E aí você já terá automaticamente esta proteção legal. Tá? É uma coisa bem simples. Mas lógico, isso tudo depende de uma ponderação de você que é um empresário individual, de alterar o teu enquadramento. Tá? Estude os prós e os contras e a necessidade disso. Tá? Muitas vezes não vale a pena. Você pode preferir ficar da mesma situação. Mas, se você está crescendo, como eu falei, vale a pena você mudar de enquadramento. Tá bom? No caso daquela falta de integralização de capital, tem que ser observado e tem que ser integralizado o capital. É muito simples, integraliza o capital. Tá bom? Existem formas de integralização de capital que eu não aconselho, tá? Então não vou falar aqui. Mas é necessário que você observe. Então, se você abrir uma empresa, saiba que o teu sócio ele tem que ter pelo menos integralizar aquilo que está sendo falado. Se não foi integralizado na época, integraliza depois. Integraliza com parte dos dividendos que serão divididos. Os dividendos que serão divididos é bom. Os dividendos, né, que serão de direito de cada empresário. Né? Coloque lá, integralize o capital como integralização, escriture isso corretamente ao longo do tempo. Não é tão difícil assim. Agora, para evitar a desconsideração da personalidade jurídica, como é que se faz isso? No caso de confusão patrimonial. É muito fácil de resolver também. Esse hábito que muitos empresárias têm de pagar com a conta particular, é só pegar e fazer também uma distribuição de lucros. Pega isso, faz uma distribuição de lucros, passa para a tua pessoa física. Passa para a tua pessoa física e você gere isso. É muito mais fácil, simples. Você conversando com o teu contador, ele vai falar como você pode fazer isso da maneira muito simples. Só ter em mente que distribuição de lucros não paga imposto. Você não vai pagar imposto se você vai, por exemplo, pegar parte do teu patrimônio, jogar na tua pessoa física e movimentar com a tua pessoa física, parte do patrimônio, desculpa, o dinheiro da conta, a pessoa jurídica jogar para a conta física. E usar a sua conta física. Você não paga dividendos por isso. Você não paga nessa distribuição de lucros imposto de renda, não tem. É isento de imposto. Pelo menos por enquanto. Tá? Então não tem por que ficar movimentando a conta da empresa. A mesma situação também com relação ao desvio de finalidade. Se você quer ter um outro tipo de atividade na tua empresa,
abra uma outra empresa, uma empresa mais ampla, ou coloque nas atividades secundárias da tua empresa aquilo que você pode fazer também, desde que compatível. Então você vai ver lá que no teu contrato social vai definir a tua atividade principal e as secundárias. E quando você também define o KNAI, quando o teu contador define o KNAI, também vai estar lá as atividades secundárias da tua empresa no KNAI. Defina as atividades secundárias que você vai poder exercer um leque maior do que aquilo que só seria o objeto principal da tua empresa. Tá bom? No caso de contrato, quando você assina um contrato dando como aval ou dando uma fiança, o ideal seria que você insistisse com o teu gerente em dar alguma garantia de recebíveis. De recebíveis, pode ser até muitas vezes trava na própria maquininha de cartão. Mas o melhor é que seja recebíveis, tá? A trava é segundo plano, mas é melhor que seja recebíveis. Você tem lá um faturamento, coloca lá a gente chama de um adiantamento, né, de faturamento de recebíveis, coloca lá como garantia. Fala para ele, olha, eu não queria colocar como aval, não quero, eu quero colocar essa parte, como eu falei, de recebíveis, um adiantamento de recebíveis, que fica lá naquela continha lá, que o banco também nem olha, mas a gente sabe que existe essa operação. Né? Coloque assim, tente, evite entrar como fiador ou como garantidor, como avalista nessas operações. Tá bom? Bom, finalizando então, já iniciamos aqui há um bom tempinho, só dando uma revisada aqui para ver se eu esqueci algum tópico importante. Algo relevante que acabou passando batido, mas não teve nada. Esgotamos o assunto nesse módulo aqui. Então, empresário, empresária, para vocês que eu falo sempre nestas manhãs de terças e quintas, manhãs não, madrugadas, né? Porque ainda nem amanheceu o dia. O que eu falo para vocês sempre, tenham conhecimento não só da atividade do negócio, mas também essas outras questões jurídicas, é importante que você também tenha conhecimento. É muito importante. E eu estou aqui disponível, né? Tá o meu Instagram aqui, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, acompanhe estas lives, que nós colocamos sempre conteúdo relevante, conteúdo bom, para vocês entenderem melhor situações que do dia a dia muita gente não explica, não é verdade? Então, se você gostou do vídeo, gostou desse conteúdo, eu vou pedir, deixa um like, deixa o seu comentário. Isso é muito importante para divulgar isso para outras pessoas, para que outras empresárias, outros empresários tenham acesso a esse conteúdo todo. Tá bom? Na próxima terça-feira faremos outra. Eu ainda não estou muito... não pensei ainda muito no que falar, mas creio eu que um dos itens que a gente pode falar será sobre empenhorabilidade. O que embora você, numa situação que você já tenha responsabilidade patrimonial, o que pode ser penhorado e o que não pode ser penhorado. Creio que isso é um tema importante para falar na semana que vem. Então, creio eu que faremos isso. Mas pode ser que no meio do caminho apareça um tema mais relevante e a gente fale sobre outro assunto. Mas, por enquanto, é isso que está em mente. Tá bom? Finalizamos, então. Agradeço a todos terem visto este conteúdo. Espero que tenha ajudado. Desejo a todos vocês, empresárias, empresários, muito sucesso e muita prosperidade. Até a próxima.